single day. I'm gonna make something great. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui. Bem, hoje eu venho trazer para vocês uma ideia bastante interessante, né? A gente sabe, eu tenho ensinado aí em minhas aulas e em dicas de redação que uma das principais coisas que a gente precisa colocar no nosso texto diz respeito ao processo argumentativo, né? E esse processo pode ser feito de várias maneiras, pode ser feito por conhecimentos que você adquire na escola, né, com a gente fazendo referência lá a concepções de mundo históricas, filosóficas, literárias, geográficas, etc. Uma outra forma de a gente trazer esse conhecimento é trazer apresentando dados concretos, né, coisa que a gente assiste na televisão, que a gente lê em jornal. Outra forma, eu apresentando também músicas, letras de música que de certa forma dialogam com o tema, livros literários, como eu já mencionei, literatura. E uma forma que eu gosto bastante de ensinar aos meus alunos é trazendo filmes para que a gente possa dialogar com esses filmes à luz da temática. Hoje eu venho trazer para vocês 10 filmes que vocês podem listar, usar e abusar. E quando vocês forem assistir, não assistam simplesmente por assistir, assistam fazendo uma referência crítica, porque é isso que vai gerar o processo argumentativo. Beleza? Então eu vou dizer onde que a gente pode encontrar esses filmes, a maioria deles está na Netflix, tá? Então bem fácil e assistam com aquele viés crítico, com aquele olhar crítico para que vocês possam verificar, poxa, se der um tema sobre X, eu vou saber escrever sobre isso. Então vamos lá, primeiro filme está em alta, em pauta, Facebook, redes sociais, todo mundo comentando e está na Netflix, é O Menino que Descobriu o Vento. Filme maravilhoso, vocês precisam assistir. Ele vai falar sobre crise hídrica, ele vai falar sobre energia eólica e vai falar sobre processo de determinação também. A história acontece lá na África, né, em um país da África, e vocês vão ver qual que é o viés de um menino, né, um adolescente, o que que acontece com ele. É muito lindo, vocês precisam ver. Outro filme, né, Morte e Vida Severina, esse não tem na Netflix, mas tem no YouTube, é uma animação, ele retrata o livro, né, de João Cabral de Melo Neto, que leva o mesmo nome, Morte e Vida Severina. Ele vem falar sobre desigualdade social, sobre migração, principalmente a migração nordestina. Ele vem trazendo vários aspectos que envolvem essa temática. Só puxando um gancho, já lembrando de migração, eu já lembrei de um livro aqui, Vidas Secas, também de Graciliano Ramos, vocês podem ler, quem quiser, aborda a mesma temática. O outro filme que está na Netflix também muito lindo, já falei dele em alguns vídeos, Coach Carter. Tá? Coach Carter também é um filme muito interessante, vai falar muito sobre discriminação, sobre preconceito, sobre superação, sobre a importância do conhecimento para que você leve adiante os seus sonhos, né? Vai falar muito sobre isso, também está na Netflix. Um outro filme que eu anotei aqui, bastante atual, ele se chama I'm Not Ashamed, né? Eu o assisti na Netflix, eu não sei se ele já saiu, mas ele estava na Netflix, se não estiver, vocês procurem outro site aí, tá? Que é interessante vocês assistirem, ele vai falar sobre a tragédia que aconteceu lá em Columbine e fazendo referência com Suzano, né, que aconteceu recentemente. Então vai falar sobre bullying, vai falar sobre problemas psicológicos aí que muitos dos nossos jovens têm sucumbido, né, problemas da questão de ficar muito introspectivo, então retrata muito essa realidade. Um outro filme também que está na Netflix, eu até outro dia estava verificando lá vários filmes antigos e de muito conteúdo, é um deles, O Menino do Pijama Listrado, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, né? E ele fala sobre a questão da alienação, é um filme que foi gravado na época quer dizer, ele retrata a época da Segunda Guerra Mundial, então fala muito sobre alienação, fala sobre
a infância roubada, né? As crianças que, de certa forma, têm uma infância roubada, isso não aconteceu só nessa época, ainda hoje é uma realidade brasileira, principalmente em muitos lugares aí cujas crianças trabalham excessivamente, né? E vem toda essa questão trabalhista em cima. Outro filme também que está na Netflix, A Vida é Bela, também retrata o episódio da Segunda Guerra Mundial e diz respeito ao trabalho escravo, ao poder que a imaginação tem, né? Porque o pai leva o filho para o campo de concentração e faz com que o filho veja aquele campo com outros olhos, né? Eu não vou contar para vocês. Então, ele trabalha muito essa questão da imaginação do aluno, fala sobre tortura psicológica, né? Até porque os pais sofriam, os adultos sofriam isso, né? Trabalho escravo, etc. Outro filme que eu gosto bastante de referenciar, Um Sonho Impossível. Eu não sei se ele ainda está na Netflix, mas se não estiver também, vocês procuram outro site. Ele esteve por um bom tempo. É Um Sonho Impossível, então diz respeito à adoção, processo de adoção, o esporte como ferramenta de inclusão social, né? Preconceito, fala sobre a bondade também, porque o personagem, embora ele fosse lá um grandão, né? Ele tinha um coração extremamente bom, era uma pessoa extremamente dócil, então a gente pode também retratar a questão das aparências, né? Que as aparências muitas vezes enganam e confundem. Um outro filme bastante interessante, na verdade, é um filme, eu ia falar um documentário, mas não, é um filme mesmo, é Frida, retrata a história da pintora mexicana Frida Kahlo, né? Então, ela fala muito sobre ativismo social, sobre a questão das mulheres na sociedade, uma época que foi lá na década de 70, que a mulher não tinha muito essa liberdade para poder trabalhar, então, esse desfavorecimento profissional que as mulheres tinham, bastante interessante, principalmente na questão do preconceito feminino, né? Um outro filme que está também na Netflix, 12 anos de escravidão. Então ele vai falar sobre a escravidão, né? A gente pode trazer para o viés contemporâneo, sobre o preconceito, né? Porque todos eles eram negros, né? E vinha aquela questão de trabalho escravo em cima dessa concepção que só o negro tinha que exercer esse trabalho escravo. E dentro desse viés de escravidão, um dos filmes mais lindos que eu assisti na minha vida e que, olha, eu achava que o Brasil era preconceituoso, mas depois que eu assisti esse filme, eu vi que os Estados Unidos são infinitamente mais preconceituosos, né, que os brasileiros. O Mordomo da Casa Branca, eu também assisti na Netflix, não sei se ainda está, eu não o vi a última vez que eu acessei a Netflix, mas é um filme que vocês precisam assistir. Ele fala sobre ativismo social, né? Porque o filho do mordomo gostava muito, ele praticava essa questão de ativismo até para ser reconhecido, né? Pelo que eles eram, pelo conhecimento que eles traziam, pelo que eles podiam oferecer, mas por outro lado ainda havia muito preconceito nos Estados Unidos. Isso é contado de uma forma bastante interessante, porque todos esses filmes que eu passei para vocês são histórias reais. Então, além de a gente observar que aquilo aconteceu de verdade, ele traz para mim uma lição, traz esse olhar crítico, essa reflexão que eu faço em cima da história, do enredo, né, de toda a trama. Então, galera, é isso. Fiquem aí com essas 10 dicas de filmes. Usem e abusem no comentário de vocês, lá na argumentação. Lembrando que, ao citar filmes, vocês precisam escrever pelo menos 2 linhas dizendo sobre o que o filme trata, né? Porque o seu corretor é um professor de língua portuguesa, ele não assistiu todos os filmes do mundo. E você precisa contar um pouquinho do filme, só depois você vai fazer seu processo de reflexão, trazendo aí o filme à luz da temática, tá bom? Então não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, entra lá no nosso site, Redação Inteligente, tem muitos temas de redação para vocês, veja a lista dos nossos aprovados e se inscreva em nosso canal também, porque vem muita coisa boa por aí. E nós estamos aqui para te ajudar cada vez mais, beleza? Grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau!